Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso aprofundamento, às transformações do espaço geográfico e sociedade. Eu sou o professor Kleber Araújo e eu estou aqui hoje com o pessoal da Libras, que é a Cauane e o Tiago, que vão estar me ajudando na aula de hoje. Bem, pessoal, nós começamos as nossas aulas falando sobre paisagem, lá no comecinho do primeiro bimestre. Depois a gente avançou, a gente falou sobre alguns pensadores e depois de fazer a nossa sistematização 1 e 2, agora sim nós vamos começar a nossa atividade 2. Bem, vamos dar uma olhadinha na tela na nossa atividade 2, que é os tipos de paisagem e a sua dinâmica com a sociedade. Então, estamos começando a atividade 2, que é os tipos de paisagem e a sua dinâmica com a sociedade. Vamos dar uma olhadinha nas nossas habilidades lá na tela, que são, nós temos duas habilidades principais: investigar e analisar situações-problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural, em âmbito local, regional, nacional ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. E a nossa próxima habilidade é identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotômicas, cidade e campo, cultura-natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material e virtual, etc. Explicitando aí as suas ambiguidades. Aí sim, voltando para mim, então, no comecinho do nosso bimestre, no nosso primeiro bimestre, falamos sobre paisagem, depois a gente começou a falar um pouco sobre sociedade, a gente viu o pensamento de 5 autores da geografia que falaram sobre o tempo em que eles viveram. Então, nós nos focamos principalmente no século XIX e também no século XX, para a gente entender como os geógrafos entendiam o século XIX e o século XX. Mas, agora, na nossa atividade 2, a gente vai retomar o termo paisagem e a gente vai entender o que é uma paisagem natural e o que é uma paisagem cultural. E se é possível estabelecer uma relação entre elas e manter um equilíbrio entre os seres humanos e a natureza. Vamos ver tudo isso hoje e mais algumas curiosidades muito interessantes. Então, vamos lá para a nossa tela, vamos dar uma olhadinha no nosso objetivo da aula. Então, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o conceito de paisagem natural e paisagem cultural. Além disso, vamos entender as relações dinâmicas entre a sociedade e a paisagem. Será que é possível manter um equilíbrio entre elas? Bons estudos! Então, vamos lá para a nossa primeira parte aqui, que é o que é uma paisagem. Vamos entender, Paisagem é um conceito que tem sido utilizado nas artes e na ciência, principalmente na geografia, na ecologia e na arquitetura paisagista. De acordo com a Convenção Europeia da Paisagem, ela vai se designar uma parte do território tal como é apreendida pelas populações cujo caráter resulta na ação e da integração de fatores naturais e humanos. Então, quando a gente fala de paisagem, a gente está falando de uma relação entre, principalmente aí, a parte da arquitetura, mas também a parte da natureza. Então, está relacionado à natureza e está relacionado também ao que os seres humanos fazem com ela, tá? Então, vamos lá para o nosso próximo slide. É um conceito que mantém uma forte relação com o visual, e com o imediatamente percebido, com as coisas que você percebe, tá? Com as suas percepções. Em uma dinâmica do senso comum, paisagem é definida como a porção visível do espaço, bem como a sua representação. Então, você, de maneira mais simples, você está observando o mundo ao seu redor, então você está percebendo as coisas, então você está vendo uma paisagem. Então, essa paisagem ela é dividida em alguns tópicos. Tá? Então, o que eu estou percebendo?
Pode ser uma paisagem natural ou pode ser uma paisagem cultural. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela agora. Contudo, sua abordagem científica vai muito além desta concepção. Numa abordagem científica, no caso, a paisagem está relacionada principalmente a padrões espaciais e processos formados pelas relações entre os componentes naturais, aqueles construídos aí, sendo o visível apenas um de seus aspectos. E vamos lá. Como é que a paisagem ela está dividida? Vamos para a nossa divisão de paisagens. Então você observa o mundo ao seu redor, você vai ver paisagens e você vai perceber que elas podem ser divididas entre paisagem natural, que é, vamos lá, a paisagem natural é aquilo que vem, né, de ordem da natureza, sem interferência da mão humana, como a vegetação e formações geológicas. E nós também temos a nossa paisagem cultural, que é, basicamente, a paisagem cultural é aquela que sofreu transformações em resultado da intervenção humana. São exemplos de ambientes construídos, né? Desde prédios, obras de arquitetura, né, e de paisagismo também estão todas relacionadas. Então, de maneira bem simplificada, né? Quando a gente fala de paisagem natural, a gente está falando da sua natureza crua, né? Que não tem nenhuma interferência do ser humano. E quando a gente fala de paisagem cultural, aí sim a gente está falando das mudanças que o ser humano faz na natureza. Então, se você tem uma floresta, que é uma paisagem natural, e depois ela foi derrubada, né? E nós construímos prédios, avenidas, ruas, nós temos uma paisagem cultural. Então, paisagem natural não foi tocada pelos seres humanos. Paisagem cultural foi tocada pelos seres humanos, né? E os seres humanos a modificaram. Então, agora a gente vai fazer um exercício bem interessante. A gente vai ver algumas imagens e a gente vai tentar descobrir se o que a gente está vendo é uma paisagem natural ou uma paisagem cultural. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela. Olha só, nós temos aqui uma imagem bem legal, né, de uma cadeia de montanhas. Essa cadeia de montanhas é a Cordilheira dos Andes. Se a gente observar essas montanhas, né, que estão cobertas por neve, a gente vai se perguntar: isso é uma paisagem natural ou cultural? E aí, será que essa cadeia de montanhas, né, que está cheia de neve, foi modificada pelos seres humanos? Não, né, pessoal? Então, se ela não foi modificada pelos seres humanos, ela é uma paisagem natural. Vamos para a nossa próxima imagem. E essa imagem aqui parece uma imagem da natureza, né? Nós temos um campo bem verdinho, nós temos alguns animais, né? Umas vaquinhas, e é uma imagem bem bonita, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos uma criação de gado, né? Que é o título aqui da nossa imagem. E essa criação de gado é uma paisagem natural ou cultural? Muitas pessoas podem ficar na dúvida quando elas observam essa imagem. Por quê? Se você observar, você vai ter aquele campo verde, né, que pertence à natureza. E você tem também os animais que pertencem à natureza. E aí, será que esses elementos, eles não são uma paisagem natural? Então muitas pessoas acabam respondendo que sim, mas na verdade, isso não é uma paisagem natural. Isso é uma paisagem cultural. Por quê? Quem derrubou aí a floresta e fez esse pasto e colocou os animais foi os seres humanos. Então, se os seres humanos é que criaram a pastagem, que colocaram a cerca, colocaram os animais, né, para ficar naquele local, isso aí quer dizer que isso faz parte do ser humano, da cultura dos seres humanos, né? E a cultura é o conjunto dos modos de vida aí das populações humanas. Então, criar animais é uma coisa da nossa cultura. Então, quando a gente vê essa imagem, a gente sabe que isso é uma paisagem cultural, beleza? Então, tiramos aí a nossa dúvida, vamos para a nossa terceira imagem. Vamos olhar na tela.
Aqui sim, né, nós temos uma imagem, uma vista, né, do alto aí da cidade de São Paulo. Nós temos vários prédios, né, e é uma vista bem bonita. Lembrando que se vocês quiserem visitar alguns pontos altos da cidade de São Paulo, podem procurar no Google que vários prédios podem ser visitados. Então, nós temos, por exemplo, o edifício Martinelli, nós temos também o prédio que era o antigo prédio do Banespa, do Banco Banespa, onde vocês conseguem ter acesso também, que hoje é um museu. Então vocês conseguem ver a cidade lá do alto e tirar umas fotos bem legais. Então, recomendo para vocês. Mas vamos lá para a nossa imagem. A cidade de São Paulo, né? Cheia de prédios. Ela é uma paisagem natural ou uma paisagem cultural? Essa aqui é bem fácil, né? Se eu falei para vocês que a paisagem cultural ela é fruto das ações humanas, então essa paisagem aqui ela é cultural. Muito fácil, né? Mas vamos começar agora a dificultar aí as nossas imagens. Por quê? Perceber, né, a paisagem natural e cultural, até o momento parece uma coisa bem tranquila, mas às vezes não é. Então vamos para a nossa próxima imagem. Aqui nós temos mais uma montanha belíssima, né? Que montanha é essa? Nós temos aqui o Monte Everest, onde vários alpinistas fazem escaladas. Então, temos aqui o Monte Everest. O Monte Everest, ele é uma paisagem natural ou cultural? Né? Nós temos aí a maior montanha aí do planeta, né? Com a maior altura, né? A maior altitude. E ela é uma paisagem natural ou cultural? Lembrando que os seres humanos andam aí por essa cadeia de montanhas e fazem trilhas. E sobem até o topo do Everest, tiram fotos, batem recordes, né? Então, isso é bem legal, mas será que é uma paisagem natural ou cultural? Vamos lá. Resposta. Apesar de ser um ponto de exploração por seres humanos, ele não foi modificado ao longo do tempo, portanto, é uma paisagem natural. Vamos falar agora sobre uma curiosidade. Agora pode voltar para mim? O Monte Everest, ele é uma paisagem natural. Beleza. Mesmo vários seres humanos fazendo trilhas, né, no Monte Everest. Porém, muitas pessoas têm algumas dúvidas. Por quê? Será que os objetos que os seres humanos estão deixando lá no Monte Everest, né, eles não transformam o Monte Everest numa paisagem cultural? Fica essa dúvida aí para vocês. Mas vamos lá para a nossa curiosidade aí do Monte Everest. Na tela, o pico do Everest está a 8.849 metros. Ela é a montanha mais alta do planeta Terra. Ela é também um ponto de exploração muito visitado por alpinistas e pessoas que fazem trekking, que fazem trilhas, tá? Então a galera que faz trilha e também os alpinistas gostam de ir no Everest, alguns deles, né? Por quê? É muito perigoso, né? Essa região aqui é muito perigosa, o pico do Everest é perigoso. Vamos para a nossa próxima curiosidade. Muitas pessoas acabaram morrendo durante o trajeto ao topo. A dificuldade de subida é muito alta, por isso, se uma pessoa morre, a remoção do corpo torna-se praticamente impossível. Os corpos acabam servindo de referência para as pessoas que estão na trilha. E um exemplo disso está relacionado aí ao corpo de um alpinista desconhecido apelidado de Botas Verdes. Ele se tornou uma referência para quem sobe o Monte Everest pelo lado nordeste da montanha. E apesar de não ter sido identificado, acredita-se que ele pertença ao alpinista Xuang, que morreu aí durante a escalada em 1996. Então podem voltar para mim. Olha só que interessante. Os alpinistas eles sobem o Monte Everest, mas eventualmente por ser uma região extremamente perigosa, né, de você fazer uma escalada, algumas pessoas acabam morrendo. E se essas pessoas morrem, muitas delas acabam ficando lá mesmo. Os corpos não são retirados. Por quê? É muito difícil subir e também é muito difícil retirar o corpo.
Então, esses corpos agora, eles servem de referência para você que está subindo na trilha. Então você sabe, olhando um determinado corpo que está congelado, que aquela região pode ser perigosa ou que você já está próximo ao topo. Então o caso que eu citei para vocês é o do Botas Verdes, que é um alpinista que estava usando botas verdes, ele morreu no trajeto e ele virou como se fosse um ponto de referência. Então se você sobe, né, o Monte Everest pelo lado nordeste, você encontra o Botas Verdes e você sabe que você está no caminho aí da subida. É uma curiosidade bem interessante, né? Então vocês conseguem se aprofundar muito mais, procurando mais informações, imagens desses alpinistas na internet, e essa curiosidade ela fica por aqui. Porém, eu jogo uma dúvida para vocês. Se o corpo ele está congelado e agora ele serve de ponto de referência para as pessoas que estão subindo, será que o Monte Everest ainda é uma paisagem natural e intocada, né, pelos seres humanos? Fica aí também mais uma duvidazinha para vocês. Vamos para o nosso próximo slide. Nós temos aqui na tela uma imagem bem interessante do ponto mais isolado do planeta Terra. Esse ponto é chamado de Ponto Nemo. Bem, vamos olhar aqui. O Ponto Nemo também é chamado de Polo da Inacessibilidade do Pacífico. É o local mais distante de qualquer continente ou ilha do planeta Terra, seja ela habitada ou não. Então trata-se de um ponto no meio do Oceano Pacífico. Aí eu deixei lá as coordenadas, se depois vocês baixarem a aula ou tirarem um print da tela, vocês conseguem colocar lá no Google Maps e saber onde é que fica esse ponto, que é o ponto mais isolado. Vamos lá. A região em volta do Ponto Nemo é bem conhecida pelas agências espaciais, que a chamam oficialmente de Área Desabitada do Pacífico Sul. Como praticamente não há vida local, seja humana, animal ou vegetal, as agências espaciais russas, europeias e japonesas costumam usar o Ponto Nemo como um cemitério espacial. Mais de uma centena de objetos espaciais desmontados jazem no local. Entre eles, há fragmentos de satélites e até mesmo pedaços da Estação Espacial Mir, que era uma estação espacial russa. Então, eu estou falando de um ponto extremamente isolado no Oceano Pacífico, que vocês poderiam se perguntar, né, professor? Isso é uma paisagem natural ou cultural? Porque é um ponto isolado e está tão isolado que, para vocês terem uma ideia, as pessoas mais próximas desse ponto, né, no planeta Terra, são as pessoas que estão na Estação Espacial Internacional. Então, elas são as pessoas que estão mais próximas desse ponto Nemo, que é o ponto aí mais isolado do Pacífico. Bem, é uma paisagem natural porque está extremamente isolada, mas os seres humanos jogam satélites e restos de foguetes nessa região isolada. E agora, isso é um ponto, né, está relacionado à cultura ou à natureza? Né? É um ponto realmente isolado ou um ponto em que os seres humanos estão se envolvendo? Então vamos olhar aqui na nossa tela. O Ponto Nemo é uma paisagem natural ou cultural? Qual que é a resposta? Não sabemos. Por quê? Nós estamos aí num grande debate, né, na área da história e na área da geografia principalmente, em que muitas pessoas se perguntam: será que existe de fato uma paisagem natural e intocada no planeta Terra? Pois os seres humanos já mapearam praticamente tudo, já andaram por todos os lugares, já deixaram ferramentas em vários cantos do planeta. Será que, na verdade, tudo isso não é uma paisagem cultural? Então, fica essa dúvida que ainda nós não temos resposta. Tudo bem? Vamos avançar, falar rapidamente agora sobre um tipo de relação entre paisagem natural e cultural. Será que a paisagem natural e cultural estão interligadas? E a resposta é sim. Por quê? Vocês já ouviram falar da umidade que é produzida pela floresta amazônica? Essa umidade, ela é levada
para a região sudeste, através aí dos ventos, e ela ocasiona as chuvas que acontecem na região sudeste. Então, nós temos a umidade da floresta amazônica, que sobe, né? Então nós temos as nuvens, que são chamados aí também de rios voadores, e esses rios, né, essas nuvens, elas se locomovem, elas vão até o sudeste e produzem chuva. Então nós temos uma relação direta entre a paisagem natural e a paisagem cultural. Vamos olhar na tela mais uma imagem. Olha lá. Então, a nuvenzinha que veio da região da floresta amazônica, ela causa aí a chuva na região sudeste. Então, a natureza intocada, ela nos ajuda. Então, ela nos traz aí vários benefícios. Por isso que a gente está falando de uma relação entre a paisagem natural, intocada, e a paisagem cultural, que é a paisagem que os seres humanos modificaram. Então a gente tem essa relação. Aqui eu falei sobre os rios atmosféricos, mas esse texto eu vou deixar para vocês lerem, tá? Que é basicamente um resumo aí do que eu falei, né? Que a umidade ela vem até a região sudeste e causa as chuvas. E vamos dar uma olhadinha aqui, avançar mais um pouco, na verdade. Vamos lá. É possível manter uma relação equilibrada entre a paisagem natural e a paisagem cultural? É uma pergunta bem interessante. A gente viu agorinha, quando eu mostrei o mapinha das nuvens saindo da floresta amazônica e indo para a região sudeste, que existe esse equilíbrio, né? Mas quando essas relações se desequilibram, o que pode causar? Então vamos dar uma olhada na tela. E agora vamos ler o trecho de uma reportagem que fala sobre uma relação de desequilíbrio entre a paisagem natural e a paisagem cultural. Vamos ler só alguns trechos, tá, pessoal? Então, eu peguei uma reportagem do jornal Brasil de Fato e eu separei aqui alguns trechos para vocês. Vamos lá, para o título da nossa reportagem. Como vivem os moradores de uma das maiores favelas de palafitas do Brasil? Pessoal, para quem não sabe, palafitas são casas que são feitas normalmente na beira de rios e elas são feitas em madeira, né? E elas têm colunas que ficam acima do nível aí do rio, tá? Então, essas casinhas ficam acima e normalmente a gente está falando de regiões periféricas, onde a pobreza e a desigualdade social são muito altas. Então, a gente vai ver um trechinho de uma reportagem de uma palafita lá do Pará. Vamos voltar aí para a nossa tela. Aqui. Localizada no Pará, a Vila da Barca sofre com a falta de água potável, esgoto sanitário e condições dignas de vida. Então a gente está falando de uma palafita lá do Pará, que é chamada aí de Vila da Barca. Vamos lá. Isolamento. O questionamento vem em tom de negação e poderia até soar como negligência, mas é apenas a realidade dos mais de 7.000 moradores da comunidade da Vila da Barca, uma das maiores favelas de palafitas do Brasil, localizada em Belém, capital do estado do Pará. Palafita é um tipo de habitação sustentada por estacas às margens de um rio ou qual outra área alagadiça. Vamos avançar. A vila fica próxima a um dos bairros mais ricos da capital paraense, que conta com apartamentos que atingem o valor de mais de R$1 milhão. A comunidade sofre com o descaso das autoridades públicas e cenas inconcebíveis como crianças andando em meio ao lixo, falta de água nas torneiras, esgoto sanitário a céu aberto e ausência de energia elétrica fazem parte da rotina dessas pessoas. O Brasil de Fato esteve na Vila da Barca e foi recebido aí pela líder da Associação de Moradores, Inês Madeiros, e ela denuncia o abandono a que estão submetidos os moradores do local, o problema da falta de moradia digna
se intensificou aí, e que esse problema, no caso, né, da falta de moradia digna, se intensificou aí com a pandemia. Bem, aí vocês podem voltar para mim. Então a gente está falando da Vila da Barca, que fica no Pará, no caso, né? Nós temos uma vila que é feita de palafitas, né? É uma situação bem difícil dos moradores dessa vila e eles vivem em condições subhumanas. Por quê? Eles não têm tratamento de água, as crianças, elas vivem, no caso, em meio à sujeira, né? Sem saneamento, então isso pode ocasionar diversas doenças e no caso, o governo do Pará, ele tem uma solução para o problema, que é construir moradias populares para substituir as palafitas. Então, vamos olhar lá na nossa tela para a gente fechar o nosso conteúdo. Eu vou avançar aqui, desculpem. Nosso finalzinho, né? Nosso último slide. Para além das disparidades sociais gritantes entre pessoas que moram tão próximas, o local onde foram construídos os prédios está em área de preservação permanente e terrenos aí da Marinha, que por lei são inalienáveis. Basicamente, pessoal, olha só o problema. A gente tem um problema que é muito maior. Por quê? Os moradores das palafitas estão reclamando que o governo está fazendo um descaso com eles. Por quê? O governo prometeu construir moradias populares. Aí ele começou a construir essas moradias. Porém, a construção parou. E os moradores estão reivindicando, eles estão falando, olha, a gente precisa dessas moradias. Mas o governo cometeu um erro grave, que foi construir os prédios num local que é uma área de preservação ambiental. Então, a palafita já está numa condição inadequada. Aí o governo vai construir um prédio e coloca ele num local também inadequado. Então a gente está numa situação extremamente complicada onde o desequilíbrio ambiental é muito grande. Vamos avançar para a gente fechar a nossa aula lá na nossa tela. Hora de voltarmos no tempo. Nesse momento aqui, pessoal, eu vou mostrar um pouquinho de algumas coisas que permanecem e também sumiram aí no caso aí da parte cultural aí envolvendo a nossa civilização. Vamos lá. Eu falei sobre a paisagem, né? A paisagem cultural, que é a paisagem criada pelos seres humanos. Essa paisagem cultural, ela existe há muito tempo. Então, lá na Grécia Antiga, por exemplo, os gregos tinham as praças que eles chamavam de ágora. E nessas praças, as pessoas, elas comercializavam produtos, os filósofos, né, davam as suas aulas, a política também acontecia. Aí eu jogo a pergunta para vocês. Será que as praças, elas são importantes para os dias atuais? Então aqui nós temos um exemplo de uma praça, né, que é as ruínas, né, de uma praça, né, de uma ágora da Grécia Antiga. E a perguntinha, né, será que as praças ainda são importantes para o nosso dia a dia, né, da paisagem cultural? Sim! Então eu mostro para vocês aqui uma praça bem bonita, onde é realizado muito comércio lá no Marrocos. Então as praças são importantes. Vamos lá para o nosso próximo slide, para a gente fechar. O sistema de esgoto romano. Os romanos da antiguidade criaram um sistema de esgoto, ele era chamado aí de cloaca máxima e fazia parte, no caso, da paisagem cultural. Será que o saneamento básico romano é uma ruptura ou permanência nos dias atuais? Ele desapareceu ou ele permanece? E a gente sabe que ele permanece, né? Porque nós temos esgoto até nos dias atuais. E aqui eu coloquei uma imagem bem interessante na tela que mostra um banheiro romano, um banheiro coletivo. Olha só que interessante. Será que esse tipo de banheiro existe nos dias atuais? Isso é uma ruptura ou permanência? Esses banheiros existem, né, na nossa sociedade, na nossa paisagem cultural? Bem, vamos refletir para o final aí da nossa aula, né? Que é a seguinte reflexão lá embaixo.
Como manter uma relação de equilíbrio entre o meio ambiente e os seres humanos? Quais dinâmicas de funcionamento da nossa sociedade são parecidas com a dos povos da antiguidade? Então voltem para mim para a gente fechar. Hoje a gente viu essa relação entre os seres humanos e a natureza, da paisagem natural e cultural. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de avaliar o nosso conteúdo e eu espero vocês na próxima. Um abraço, pessoal, e até mais. Tchau, tchau!